Bom dia, good God's morning. Aqui depois do furacão Milton, está tudo bem, graças a Deus, está tudo em paz. E agradeço aí a preocupação de todo mundo, muita gente mandando mensagem, querendo saber. E a gente vai vendo que Deus cuida de todas as coisas. O furacão entrou com categoria super máxima, né? A previsão era super furacão, tem isso agora também, que a categoria máxima é 5, mas ele estava com super furacão, ele estava pegando a Flórida inteira. Mas quando ele bate em terra, normalmente ele perde força, né? Foi o que aconteceu. Mas o que deve ter feito, o que faz ele perder a força, são realmente as orações e intercessões e a gente exercer o nosso papel de autoridade. Agradeço as pessoas que mandaram versículos, e muita gente ligou perguntando, então tá tudo bem por essa região nossa aqui, e muitos ventos, não é? Derruba árvores, mas tudo em paz. A novidade foi que veio tornados juntos, a gente não tinha isso. Veio um furacão, então o tornado aparece assim repentinamente, e se torna até mais perigoso porque não tem como você prever. O tornado se forma assim rapidamente. E então teve acho que 100 e tantos tornados. Mas graças a Deus, e o tornado levanta casa, levanta carro, arranca os tetos, né? Mas graças a Deus também sem muitos danos de vidas. E eu quero compartilhar mais com você. Na noite anterior, de terça para quarta, eu fui despertado às 3:30 da manhã por Deus e fui orar. Eu amanheci com uma certa angústia, e uma angústia, coisas que não tem essas preocupações, né? E eu quero falar sobre você os 3 estágios da oração. Normalmente nós oramos muito, mas será que a gente sabe orar como convém? A Bíblia fala que a gente não sabe orar como convém, então eu preciso aprender a orar com o Mestre Jesus. A gente tem muito tempo que falar, eu oro, tá? Mas você está orando como convém? Porque é importante isso. E aí eu quero compartilhar a minha experiência com a oração que Deus me chamou para a madrugada. Já há muito tempo eu pratico esse tipo de oração e quero compartilhar com vocês. São 3 estágios. Toda oração, o primeiro estágio é você ter a sua comunhão com Deus. Não é você já entrar com os 2 pés, Senhor me abençoe, me dá, Senhor, dá isso aqui, ou então eu te agradeço por isso. É você entra na casa de uma pessoa, de um amigo, vocês vão discutir, vão conversar, vão ter aquele momento de alegria. Então a oração, ela vem em 3 estágios para mim, o que eu aprendi há muito tempo, que eu procuro exercer. Eu fui despertado, estava um pouco angustiado, algumas coisas dentro de mim, que Deus sempre vem coisas ruins, Ele vai avisando a todos nós. Então eu conto a minha experiência, tá? E as orações de todo mundo, que são muito bem-vindas e importantes. Aí eu fiquei durante umas 2 horas nessa comunhão com Deus, e Deus me falava o seguinte: paz. Comece a profetizar, a falar paz, porque o importante da oração não é você orar o que você quer falar, ou o que você precisa falar, ou o que você está... O importante é você orar ouvindo, que eu chamo de oração de revelação, você ouvindo o Espírito Santo ou Deus falar aos seus ouvidos e liberar a palavra através do que você ouviu. Diante do vale de ossos secos, quando Deus pediu para Ezequiel interceder por um vale de ossos secos, ou seja, de situações que já estavam perdidas, de que o médico já disse que não tinha mais solução, de que todo mundo já diz, olha, não tem mais jeito, já era, aquela coisa perdida mesmo. Então Deus fala o que para Ezequiel? Ele fala assim: você pode orar por esses ossos secos? Aí ele falou assim: Senhor, é meio esquisito isso, mas tudo bem. Ele falou: não, eu quero que você fale. Você pode conversar com esses elementos que estão secos? Você pode conversar com esses elementos que estão aí já há muito tempo, não tem mais jeito? Ou seja, aquele sonho, aquele projeto seu, aquela ideia, aquela oportunidade, aquilo que já secou na sua vida, aquilo que já passou da idade, aquilo que já não tem mais como você resolver, aquilo que você já considera
as pessoas já consideram, né? Aquilo que você já considera perdido, como Sara, já sou velha, Abrão é velho e não tem mais jeito, né? Aquela coisa toda. Então Deus falou assim, não, eu quero que você converse com esses elementos. Tá bom, beleza. Então Ezequiel aceitou a conversar com os elementos. E como que estavam os elementos, objetos da oração dele? Secos. Agora, o que a gente costuma fazer? A gente vai diante de um problema e a gente começa a piorar o problema. Tem uma, como é que fala? Um velho ditado que os antigos usavam, quanto mais reza, mais assombração aparece. Eu nunca vi tanta verdade nessa frase. Quanto mais reza, mais assombração aparece. Quanto mais ora, parece que piora muitas vezes. Sabe por quê? Porque a gente começa a piorar liberando palavras. Tudo que você falar em oração é o que vai acontecer. Tudo que você estiver falando com Deus, então a pessoa chega diante do vale de ossos secos, ó Senhor, eis aqui esses ossos, Senhor, estão secos, Pai, Senhor amado, isso aqui era uma família, Senhor, isso aqui... Então a oração começa a trazer piora, porque é o que você está liberando através da tua palavra que vai acontecer, você vai estar gerando. Portanto, é importante você, quando for orar, Senhor, estou aqui, Senhor, estou desempregada, meu Pai, estou passando por necessidades. Você já sabe disso. Fale aquilo que você precisa. Não exalte o problema através da oração. Não exalte a dificuldade que você está passando. Senhor, momentos difíceis, Senhor, está complicado, Pai. Meu casamento, meu trabalho, minha empresa, Senhor, as coisas estão complicadas. Você apenas está gerando mais coisas negativas através da sua oração. Porque o que você está falando é o que você está gerando. E aí veja o segredo de Ezequiel, que Deus fala assim, você vai orar por esses ossos secos, por essa situação, mas você vai orar, você vai falar aquilo que eu falar no seu ouvido, é o que você fala, eu só quero a tua boca. Eu só preciso que você abra a tua boca, Ezequiel. Vamos fazer isso? Então, Ezequiel, mas o que eu vou falar? Fala assim, deixa comigo, fale o que você ouvir que eu estou falando aos seus ouvidos. Então, isso chama-se orar através da revelação. Não adianta você sair feito matraca. Vamos lá. Pare e deixe a revelação acontecer dentro de você. Aí você vai fazer o quê? Eu vou orar por revelação. E quando você ora por revelação, os planos e projetos do inferno não prevalecerão. Esse é o segredo. Então ore por revelação, aprenda a não sair desesperado, aprenda a ir para o Salmo 23, como Davi, quando teve que derrotar o gigante Golias, o que ele fez? Ele liberou a palavra, falou assim, eis-me aqui, eu vou lá, eu vou derrotar esse cara. Agora, depois ele foi para um momento de comunhão com Deus. O que ele fez? Ele foi para um riacho. O Salmo 23 está lá. Davi, depois de ter falado que derrotaria o gigante Golias para o rei Saul, ele vai para o riacho. Ele vai refrescar a sua alma. Ele vai buscar a revelação, porque Saul colocou as armas do rei Saul, colocou sobre ele. Ele andou aquilo e falou assim, cara, não consigo andar com isso. Não consigo me mover com isso. Não dá para ir para a batalha com essa roupagem aqui. Não dá para ir para a batalha com essas palavras negativas. Aí o que ele faz? Ele tira a roupa de Saul e vai para o riacho. No riacho ele vai ter a revelação precisa de como ele vai derrotar aquela situação, o grande gigante Golias. Ele vai lá e fala, o Senhor é meu pastor. Tá, eu estou nesse problema aqui, mas eu quero dizer que o Senhor é meu pastor, ou seja, é Ele que me guia, é Ele que me cuida, é nas mãos dEle que eu estou. E nada me faltará. Ou seja, não me faltará forças, não me faltará alegria, não me faltará coragem. Aí ele fala, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. O que a gente vai orar? Às vezes nós somos com a alma tão atordoada que você vai falar só besteira. Tua alma vai falar assim, tá vendo? Deus não atende, tá vendo? Já tem tantos anos que eu oro, tá vendo? A sua alma começa a entrar em oração. Se a tua alma estiver em oração, ferrou. Se você permitir a tua alma entrar no período seu com Deus, ela vai complicar.
Davi mesmo fala, porque te abates dentro em mim, ó minha alma. A alma da gente fica assim, não sei, está demorando, vamos lá, vamos resolver por nossa conta, compro isso pela minha vontade, faço-me caso pela minha vontade. A alma da gente quer tomar o lugar de Deus. A nossa alma fica agoniada, a nossa alma fica desesperada. E Davi fala no salmo dele, minha alma, por que você está abatida, perturbada, agitada dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, ele está no Espírito, eu tenho comunhão com Deus, é no Espírito, a minha revelação acontece no Espírito, a minha alma vai ter que se submeter ao Espírito, o Espírito tem que governar sobre a alma, é isso que nós precisamos. E aí Davi fala, refrigera a minha alma está cansada, a minha alma está preocupada, eu estou vendo a coisa, eu estou vendo o diagnóstico médico, eu estou vendo uma série de coisas, mas ele vai falar assim, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Na sua oração, quando você entra em 3 estágios, não é? É átrio, lugar santo e santo dos santos. São 3 estágios. Então quando a gente entra para a oração, para o culto, a gente entra com o corpo, a gente está agitado, né? Eu tive um dia, estou chegando da rua, passei por problemas. Então o átrio é o lugar onde tem muita confusão, onde tem muita gente falando, que é o pátio, né? Então esse é o corpo. Eu vou mais um pouquinho, eu entro no lugar santo. O lugar santo seria o piso da alma. O lugar santo agora é a minha alma, eu vou tratar com ela. Primeiro momento eu trato com o meu corpo está agitado, estou cansado, estou irritado. Agora eu vou falar assim, alma, vamos dar um tempo aqui? Vamos acalmar, refrigerar a alma um pouquinho? Vamos tirar, como é que eu vou fazer isso? Como é que Deus vai fazer? Como é que vai acontecer? Meu Deus do céu, acalma o teu coração, a gente vai falar, né? Acalma a tua alma, deixa a tua alma, começa a governar sobre a tua alma e dizer assim, alma, fica boa aí, vai dar tudo certo, tá? Já deu tudo certo. Aí depois que a alma acalmou, aí você entra no Santo dos Santos. Aí você chega no 3º céu, aí você chega na presença de Deus. Agora o seu corpo está controlado, a sua alma está subjugada pelo Espírito e o teu Espírito vai ter comunhão com Deus. Porque Deus se comunica conosco através do nosso Espírito. Você é um Espírito que tem uma alma e que está habitando num corpo. E você é o verdadeiro Espírito, a imagem e semelhança de Deus é o teu Espírito, que é a tua verdadeira identidade. Agora você faz o quê? Eu vou ter revelação, comunhão com o Espírito. Romanos fala, o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus. Os dois se entendem. É ali que acontece a comunhão plena com Deus. Então na sua oração você vai passar pelo campo do corpo, quando você ajoelha, quando você vai orar que está cansado, e depois quando a sua alma, você está ali agitado, você não consegue concentração, não é isso? Você às vezes não consegue, quando você vê sua alma está vagando, você já está lá na China, voltou para o Brasil, já está lá no problema, voltou para a solução, criou outro problema. Aí quando você entra no campo do Espírito, aí sim você vai ter a revelação. Ezequiel, diante do vale de ossos secos, vai ter a revelação. E o que ele fala? Ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Não é a minha voz. Não é a minha voz. Gente, ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Problema, ouça a voz do Senhor. O que é a voz do Senhor? Não é a minha, não é a tua. É você orar e deixar Deus colocar palavras nos seus lábios para que aquilo que você está precisando ou aquilo que está precisando se desfazer, venha então ter efeito. E aí ele vai e fala, ouvi a voz do Senhor, ou seja, não é a voz da tua alma, não é a voz da tua confusão, mas é a voz do Senhor, ou seja, que a sua oração venha sair palavras da boca do Senhor. O teu ouvido ouviu e você liberou através da tua boca. E agora, o que acontece? Davi vai e refrigera a minha alma. O que acontece? Vai estar de cabeça quente? Vai pescar. Davi foi para o riacho. Ele falou, deixa eu ouvir o que Deus quer. E chega lá, ele vai ter o quê? Eu falei, cara, como é que eu vou derrotar esse cara agora? Eu falei que ia lá e eu vou, mas só que eu preciso, a arma do Saul não serve para mim. A arma carnal, a arma da inveja, qualquer tipo de arma humana.
As roupas de Saul eram boas para Davi? Eram boas para Saul? Eram boas, mas não era para ele. Eram armas carnais. Tanto é que Saul mesmo não tinha conseguido enfrentar o Golias. Então ele vai, tirou as armaduras, se despiu do velho homem e vai receber a revelação no riacho. No riacho, chega lá, ele faz o quê? Ele acalma. Aí quando ele acalma, ele olha, tem 5 pedras. Tem 5 pedras preparadas como armas que não tem como ser frustrada. A arma, né, de Davi, ele pega as 5 pedras. Por que ele pega 5 pedras? Porque Golias tinha mais 4 irmãos. E era comum o outro irmão entrar na guerra. Então Davi já sai precavido. Fala assim, ó, uma aqui é pro Golias, outra é para o irmão dele, por cada um que vier eu já vou estar preparado, eu já vou estar mais que vencedor. Eu já entro na batalha não para tentar ganhar, eu já entro como mais que vencedor quando eu vou através da revelação. Jesus falou em Mateus 16:18, Pedro, ele falou assim, o que dizem as pessoas que eu sou? Aí eles falam assim, as pessoas dizem que o senhor é Elias, um dos profetas, ou seja, as pessoas estavam confusas, estavam no campo da alma delas, da razão. Aí ele fala, mas e vocês? Lê lá Mateus 16:18. E vocês? O que vocês dizem? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa fantástica. Muita gente estava falando que Jesus era um homem bacana, que Jesus era um dos profetas, que tinha ressuscitado, até mesmo João Batista. Estavam confusos, estavam no campo da alma. Agora Pedro sai do campo da alma e diz, tu és o Cristo. Veja bem, não é nem Jesus. Jesus é homem, Cristo é Deus. Jesus foi quem morreu, Cristo nunca morreu, Deus nunca morreu. Então ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, e Jesus dá a resposta para ele, dizer assim, você é muito feliz, cara, porque não foi carne e sangue que te revelou. Olha só a boca dele trazendo a revelação. A revelação, sobre as revelação, a porta do inferno não prevalecerão, as portas do inferno. Então Jesus fala assim, por causa desta revelação, Pedro, que você teve, os planos, os projetos do inferno não prevalecerão. Quando existe a revelação. Então agora Davi vai lá, ele tem a revelação, são 5 pedras, e Deus fala assim, leva 5 pedras, que ele não era um guerreiro, Davi nunca tinha lutado com ninguém, a não ser gigante, a não ser urso e leão. Ele nunca tinha lutado com um ser humano. Então ele recebe a revelação. Quando ele pega a revelação, 5 pedras, mais a funda são 6 elementos. 6 elementos é as armaduras que Efésios 6:12 nos fala. Capacete da salvação, espada do Espírito, cinto da verdade, couraça da justiça, pés preparados do Evangelho e a espada do Espírito. Então agora Davi vai para aquela luta revestido com as armaduras espirituais. E quando ele chega, ele recebe lá no riacho, ele recebe, Deus fala o seguinte, olha, você, antes de você lançar a pedra, você vai profetizar, você vai liberar. Eu sempre pergunto, né, qual arma que Davi usou para derrotar o gigante Golias? E as pessoas falam, é pedra. Não, a pedra foi um componente. Na realidade, Davi derrotou o Golias através da palavra. Quando ele foi e disse, hoje mesmo o Senhor entregará a solução desse problema nas minhas mãos. E eu vou cortar a sua cabeça, eu vou eliminar você da face da terra. Ele não ficou lá, Senhor, meu Deus, meu Pai, olha aqui o gigante, Senhor, olha o tamanho do gigante, olha a perna do gigante, Senhor, olha o fio de cabelo da perna dele, dá para fazer uma peruca, Senhor, olha o tecelão dele, Senhor, olha, o cara é muito grande. É isso que você está fazendo, você está exaltando o teu problema, você está exaltando a tua doença. Ai, porque o médico disse isso, ai, porque o fulano falou isso, ai, porque... E você fica exaltando. Nós temos essa mania de ficar exaltando os nossos defeitos, as nossas deficiências, exaltando o que está faltando. Não exalte, não cultive, não dê glórias aos problemas, às lutas. E aí o que ele faz? Ele vai e diz, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Ou seja, a arma que Davi usou para destruir o gigante Golias foi a palavra revelada. É isso que você tem que aprender a viver e a fazer. A palavra revelada. É a palavra revelada que vai funcionar na tua vida. É a palavra revelada que vai trazer a solução, a vitória esmagadora. É quando você tiver a revelação.
E aí, o que aconteceu? Davi, a história você já sabe. E para finalizar, então na madrugada que antecedeu terça-feira, Deus me levantou para orar, e eu fui orar, e só vinha no meu coração assim, paz. Primeiro assim, eu estava angustiado. Foi assim, tá vindo coisas que Deus está querendo que eu desarme, ajude a fazer o trabalho que eu tenho que fazer. Então, como eu estava assim angustiado, eu fui orar. Então, no que eu dobrei os meus joelhos, veio assim a palavra, profetize paz. Então eu comecei a profetizar paz. Peguei o mapa da Flórida, comecei a profetizar paz na cidade que eu estou, que foi o Salmo 127, que Deus me falou. Haja paz dentro dos teus muros, ó Jerusalém. Então, isso é lindo para a tua vida pessoal. Você tem que orar por paz, porque a paz excede todo o entendimento. O shalom de Deus abrange tudo. A palavra shalom, ela vai longe, é para tudo que você quiser, para tudo que você imaginar. E aí, o que acontece é, ele vai e eu começo a orar paz sobre o estado da Flórida. Paz. Comecei a colocar a minha cidade, a cidade onde meus filhos moram, não é? A cidade e o mapa da Flórida. Paz. Eu fiquei quase 2 horas só nisso. Paz. Toda hora que da minha boca saía paz. 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 Haja paz dentro dos teus muros, ó Jerusalém. O que você tem que fazer? Haja paz dentro de você. A paz do Senhor é a confirmação do nosso coração. E aí, fiquei das 3h30 até quase 6 horas da manhã, dessa comunhão com Deus, nesse estágio com Deus, e eu não queria nem sair. E paz, paz é paz. Você esquece do problema, você esquece da situação e você fica ali naquela comunhão com Deus. E depois eu parei e voltei. Agora eu volto num segundo estágio. Agora já tive a minha comunhão com Deus. Primeiro estágio, eu preciso ter comunhão com Deus. Não esquece que você tem, esquece que você está precisando. Não seja mesquinho, não seja ruim. Sabe aquela pessoa que quando não vê você há muito tempo e te encontra e começa a reclamar? Nossa, não dá mais atenção, eu falo com o presidente da República, mas não falo com você. Começa a fazer, cara, fica até desagradável. Se você vai diante de Deus e começa, Senhor, olha aqui, Senhor me cura, Senhor me abençoa, Senhor precisa disso. Cara, seja respeitoso. Sabe, primeiro assim, desfrute da presença de Deus. Você entrou na presença de Deus, desfrute. Não vai ficar lá agoniado e Deus está demorando. Desfruta, desfrute da presença de Deus. O Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. O que ele está querendo dizer com isso? O que Davi está nos ensinando com isso? Olha, eu entrei na presença de Deus e não tive pressa de sair de lá. Quando você ora, quando você vai para o seu momento de oração, se é que você ainda ora de joelhos, não é? Se é que você ainda ora, você ora que 1 segundo, 2 segundos, ora 1 minuto e já está com pressa, estou saindo, você nem orou, na verdade você se auto-sabotou. Mas Davi, quando ele fala, esperei com paciência no Senhor, estou esperando o Senhor, coloquei nas mãos de Deus. Para de colocar as coisas na mão de Deus e vai trabalhar, vai realizar o teu sonho. Coloquei um sonho na mão de Deus, tira de lá. Se Deus colocou um sonho no teu coração, agora eu vou lá e coloco na mão de Deus? Não. Isso está me dando a entender que é uma fuga. Que é uma folga da minha parte. Ó Deus, vai lá e faz, tá? Vai lá e derruba o gigante Golias, tá? O meu sonho é derrubar o Golias. Então vai lá, ele está mandando você ir lá. Ele chamou os discípulos e falou assim, dê vocês comida para essa multidão. 20 mil pessoas. Aí ele ainda proveu 5 pães e 2 peixes. Proveu um menino que foi lá e deu uma oferta. O menino entendeu o que Jesus falou e entregou na mão de André 5 pães e 2 peixes. E André pregou o quê? Falou assim, isso aqui não dá para nada. Que isso? O que é? Vou fazer com isso aqui? O que eu vou fazer com essa merreca? O que eu vou fazer com isso? Aí Jesus falou assim, era para vocês terem essa experiência do milagre. Vocês abriram mão? Então eu vou fazer um milagre, mas eu quero que você viva o milagre. Eu quero que você seja o realizador do seu próprio milagre. Pare de ficar, Deus, me ajuda. Moisés estava orando diante do Mar Vermelho, Senhor, esse povo de Israel, que o Senhor sabe que eles são cabeça dura, eu fui lá, tirei do Egito, eu já sei toda essa história. Para de orar, Moisés.
Entra em ação segundo a revelação que você já tem. Deus mandou Moisés parar de orar. Você acredita nisso? Eu não me encho o saco com essa oração de derrota, esta oração de desânimo, esta oração que eu tenho que fechar os ouvidos para não ouvir, mas o diabo está ouvindo a tua oração e trabalhando através da tua oração. Ou a sua oração vai ser alvo dos anjos de Deus, ou vai ser alvo dos demônios. Ou a sua oração vai ser ouvida e atendida por Deus, ou os demônios vão fazer. Por isso que quanto mais reza, mais assombração aparece. Você está... Senhor, estou aqui, Pai, ou esse povo do Egito, esse povo que eu tirei, olha aqui, Senhor. Deus falou assim: Moisés, para de orar essa oração de derrota, pare de confessar esse problema, pare de exaltar esse problema, pega teus pés e marche. Lidera esse povo, lidera as suas emoções, lidera os seus medos, lidera as suas tristezas, lidere a depressão, lidere o mal, lidere tudo de ruim. Seja líder, seja cabeça e não cauda. Lidere as suas emoções, lidere os seus medos, lidere as suas finanças, lidere o tempo, lidere tudo, seja líder. É isso que Deus te fez. E aí Moisés foi, pegou a revelação que Deus já tinha dado há 40 anos, que era o cajado, foi lá e foi andando. O mar não abriu assim, sabe? Pum! Ele foi andando. Cada passo que você dá, você entra com o pé, Deus entra com o chão. E assim foi. Então, quando eu terminei de orar, a oração da paz, que eu fiz um videozinho, botei nas minhas redes sociais e mandei para algumas pessoas também, haja paz. Haja paz, você tem que começar assim: haja paz. Haja paz nessa situação entre eu e meu esposo. Haja paz nessa situação entre eu e a empresa que eu trabalho. Haja paz. Haja paz entre eu e a minha família. Haja paz. Haja paz, que venha paz. Paz. Porque a paz é o que o nosso coração precisa. Aí agora eu vou para um momento de oração de guerra. Aí agora eu falei: Senhor, vamos lá. Agora eu saí da presença de Deus, no bom sentido, não é sair não. Vou para o outro campo. Aí eu falei: agora era eu gigante. Deus me trouxe a situação de Davi contra Golias. Então eu comecei a repreender a força do furacão. Aí eu entrei e comecei a repreender. Eu falei: agora é eu e você, Satanás. Agora é eu e você, Golias. Estava lá no riacho, lá com Deus, estava maravilhoso, e Deus continua aqui comigo. Mas então agora estou entrando nesse campo de batalha. E nesse campo de batalha não entrei para perder, não. Nesse campo de batalha não entrei para passar vergonha, não. Eu já entrei como vencedor e voltarei como mais que vencedor. E ele foi, e aí eu travei a batalha, repreendendo todo o estado de furacão. E ele foi de categoria 6 para 5, né? 6 seria um super furacão, que não tinha essa novidade ainda. E ele entrou com categoria 1, gente. Isso não é, estou dizendo a minha experiência, tá? São centenas e milhares de pessoas ao redor do mundo que o inimigo anunciou aí, né, nas redes sociais, no Brasil, fazendo um maior escarcéu, e de fato, né, mas graças a Deus que isso desperta também a oração de muitos, os sentimentos de muitos. Então eu estou contando a minha experiência, tá? Não estou dizendo que essa é porque aconteceu, porque eu fiz isso, eu orei dessa forma, não. No meu posto, eu fui cumprir o que Deus me chamou. E aí a gente vai aprendendo, né? A estrela de Davi aqui, ó, falando dele, lembrei que eu estou com ela sempre aqui. Agora, a estrela de Davi não tem 6 pontas não, tá? Como as pessoas falam, viu? Ah, tem 6 pontas. Não, ela tem 12, tá? Aí, ó. Se você ver bem, você vai contar 12 pontas. Todas elas, né? Lá dentro dela, dentro da estrela, tem outras 6 estrelas. São mistérios aí, mas tá muito bom assim. Agora, o que você faz? Aí, quando eu senti que o gigante Milton tinha enfraquecido, agora eu vou cuidar de mim. Fui tomar meu café, estava em jejum ontem, né? Também tinha entrado em jejum da transformação na missão O Toque Divino, um grupo que a gente tem aqui. E aí agora eu vou desfrutar. Então, que Deus te abençoe e te guarde, que essa mensagem sirva para enriquecer você, fortalecer você, e juntos nós somos mais que vencedores. Então tudo que você começa, você já começa como vencedor. Quando Deus te coloca em alguma situação, saiu para trabalhar hoje, você já começou como vencedor. Você já começa em primeiro lugar. E o teu alvo é ser melhor do que foi ontem e chegar 10 posições à frente do primeiro lugar. Ou seja, isto é ser mais que vencedor. Bênçãos e beijos no teu coração, diretamente da Flórida, depois do furacão, aqui com esse dia lindo.
né? Que depois da tempestade vem a bonança. Com esse dia lindo, nós vamos diretamente da Flórida, Weber Pinheiro, conectando você com o dono do ouro da prata, dominando sobre o dinheiro. Ano 5.785, o ano do calendário bíblico, o ano de entrar pelos portões de ouro, andar em ruas de ouro, de mãos dadas com o dono de todo ouro e toda a prata, o nosso Deus. Bênçãos e beijos no teu coração.